Graças a Deus. Amém. Quero saudar você que está em casa, e os irmãos aqui na igreja, com a graciosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe nessa noite. Fomos tremendamente abençoados através de louvores e agora vamos meditar na palavra de Deus. Estava ali adorando ao Senhor e me lembrando da passagem no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com uma mulher de Samaria. E Jesus diz uma coisa bem interessante. Jesus diz que os olhos do Senhor, os olhos de Deus, olham para a terra e procuram verdadeiros adoradores. Deus procura sobre a terra homens e mulheres que adorem a Deus em espírito e em verdade. Que a sua vida, que a minha vida, que nossa vida, que a igreja do Senhor Jesus adore sempre ao Senhor em espírito e em verdade. E não importa a situação que você esteja passando, se com saúde, se doente, se feliz, se triste, adore ao Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz no livro de Atos que os servos do Senhor, eles se encontravam presos, amarrados, mas eles louvavam a Deus e as cadeias caíram. Louve sempre ao seu Deus, que Ele é fiel, mas o louve em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, de dia e de noite, procurando verdadeiros adoradores. Seja um adorador de Deus, amém? E continuando com a série de mensagens, no caminho de Pentecostes. Semana passada, o Luiz, ele ministrou, o seminarista Luiz, ele ministrou e falou sobre Paracletos. Quem é o Consolador, o Espírito Santo? E ele fez uma apresentação da pessoa do Espírito Santo e o seu papel, amém? E nessa noite, nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Domingo passado, no culto da manhã, eu conversava com a igreja e dizia à igreja, orientei a igreja do Senhor, assistam a série de mensagens que os jovens estão ministrando. Serão 5 mensagens, não perca, eu falava com a igreja domingo passado. Eu tenho sempre dito, alguns cultos, algumas reuniões, seja na oração, seja nos cultos de domingo, seja na live, que Deus se relaciona no tempo da graça com a igreja por meio do Espírito Santo. Essa palavra, no qual ela nos orienta, ela está aqui conosco por conta do Espírito Santo. Porque o Espírito do Senhor, ele inspirou homens de Deus a escrever essa santa palavra. Essa palavra que nos orienta, essa palavra que tem tanta coisa a nos ensinar, tantas profecias para nos abençoar e orientar a igreja como caminhar nessa terra seguindo aquilo que o Senhor Jesus deixou de orientação para a sua igreja. Esse microfone está esquisito. Ora ele fica alto, ora ele fica baixo. Amém? Se tiver outro. Amém? Você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, nós vamos ler do 15 ao 18. Efésios 5, do 15 ao 18. Enchei-vos do Espírito Santo, tenha um relacionamento e um compromisso com Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, do 15 ao 18, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E esse versículo 16 nunca foi tão atual como nos dias que estamos vivendo hoje. Remi o tempo, porque os dias, meus irmãos, eles são maus. No 17 diz assim: por esta razão,
não vos torneis tolos, insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. No 18 ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? E não vos embriagueis com vinho, obrigado, no qual há dissolução. Guarde bem essa palavra, dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. A palavra dissolução, se for traduzida do grego original, ela se refere a perversão, depravação, desperdício, extinção de uma aliança, fim, ruína, término. O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Éfeso, ele diz para a igreja os irmãos, não se embriagar com vinho no qual há dissolução. E Deus usa o apóstolo Paulo para dar uma ordem à sua igreja. Mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, ela ficava na Ásia Menor, é uma região. Assim como o Nordeste é para a gente uma região, no tempo de Paulo existia uma reunião chamada Ásia Menor. E nessa região, a maior cidade era a cidade de Éfeso. Paulo chegando naquela cidade, Paulo foi um missionário, grande pregador, um homem sábio, que se converteu ao Senhor. O próprio Jesus apareceu para ele, o Cristo glorificado. Ele vai até aquela cidade, e quando Paulo chega naquela cidade, ele encontra ali 12 discípulos de Cristo, que aceitaram Jesus, está no capítulo 19 do livro de Atos. Aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, mas nunca tinham escutado falar a respeito do Espírito Santo. Não tiveram experiência com o Espírito Santo. No capítulo 19 do livro de Atos, Paulo pergunta a eles, vocês ouviram falar no Espírito Santo? E eles, os 12 discípulos, dizem assim, nem ao menos ouvimos falar no que é o Espírito Santo. Ouvimos falar no batismo de João e fomos batizados, mas o Espírito Santo, e Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele faz ali uma oração, e o Espírito Santo então é derramado sobre a vida daqueles homens, lá na cidade de Éfeso. Paulo passou ali naquela cidade 2 anos, levantando a igreja. A cidade naquela região, era a maior cidade daquela região. Naquela cidade repleta de idolatria, existia um templo para uma deusa chamada Diana. E toda aquela cidade, toda aquela sociedade daquela cidade, vivia da exploração daquele templo. Então se coloque no lugar de Paulo, entrando naquela cidade, uma cidade grande, como se fosse a maior cidade do Nordeste, fazendo uma comparação. Então Paulo entra ali em Éfeso, encontra ali 12 homens, faz uma oração, porque aqueles homens não conheciam o que era o Espírito Santo, nunca ouviram falar. Então Paulo apresenta e explica para ele o que é o Espírito do Senhor, Deus habitando no homem. O Espírito Santo é Deus. Luiz muito bem explicou no sábado passado, Espírito Santo é uma pessoa, o próprio Deus habitando no teu coração, igreja. E Paulo ali ministrou durante 2 anos. Então foi evangelizar outras cidades, outros lugares, outras regiões. E depois envia essa carta para uma igreja que já conhecia o Espírito Santo, que desfrutava dos dons do Espírito Santo. E Paulo dá uma orientação: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E Deus o usa
dando uma ordem à igreja. Preste bem atenção, você que está me escutando, jovem, adulto, criança, essa é uma ordem. Mas enchei-vos com o Espírito Santo. O livro de Ezequiel, no capítulo 47, se eu não me engano. Ele apresenta, o profeta Ezequiel ali, ele fala sobre um rio, que as suas águas são águas purificadoras. Ali, de uma forma alegórica, de uma forma simbólica, ele está falando sobre o Espírito do Senhor, no qual o profeta tem uma visão, e ele começa a adentrar nesse rio, o rio do Espírito, e ele entra a determinada distância, e diz que esse rio atinge o seu calcanhar. Então ele é impelido a entrar mais nesse rio, de modo que nesse rio do Espírito, o rio atinge até o seu joelho. Ele é então orientado a entrar mais, e ele diz que entra até determinado ponto desse rio de água purificadora, até atingir as suas juntas. E ele é orientado, entre mais nesse rio. E ele diz que entrou, e já o pé dele não alcançava o fundo do rio. Nesse lugar onde ele estava, ele disse que nesse lugar, só entrava lá a nado. E assim é a profundidade pelo qual podemos entrar na presença do Espírito Santo. Não se contente se o seu relacionamento foi até o calcanhar. Não se contente se o seu relacionamento foi até o seu joelho, nesse rio chamado Espírito Santo. Mergulhe nesse rio, de modo que os seus pés já não toquem mais o fundo do rio. E você pode mergulhar e ter experiências tremendas com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, usado por Deus, nos orienta dando uma ordem, dizendo para que a gente possa se encher do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? De que maneira posso ser cheio do Espírito Santo? Quais os efeitos de ser cheio do Espírito Santo? São algumas perguntas que podemos fazer hoje. Uma certeza eu tenho, está aqui, Lipe. De uma certeza eu tenho. Eu tenho sempre orientado a igreja. O nosso Deus, Ele se relaciona com você, igreja, por meio do seu Espírito. Jesus, Ele viveu aqui na terra. Deus, o Deus Filho, deixou o alto da sua glória, deixou a sua glória, se fez homem, habitou no meio de nós, pregou o evangelho da graça, as boas novas de salvação, padeceu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele orientou a igreja que Ele ia, mas que deixaria para nós outro Consolador. Luiz nos orientou na semana passada. E nessa sequência de série de mensagens, você vai entender o mistério e a profundidade, ou vamos tentar compreender juntos o mistério e a profundidade e a riqueza que a igreja tem no Espírito Santo. Eu louvo a Deus estarmos fazendo um estudo através de ministrações sobre o Espírito Santo. Bem disse Luiz do sábado passado, a igreja do Senhor, ele dizia, fala muito sobre Deus, sobre Jesus,
e tem que continuar falando. Mas pouco se prega sobre a doutrina do Espírito Santo, que é Deus também. É Deus. É Deus habitando no homem. Essa é uma palavra para a igreja. Ser cheio do Espírito Santo é uma palavra para a igreja, porque só tem o selo de Deus, o Espírito Santo. Quem aceitou Jesus, quem entregou sua vida por meio de Jesus, que padeceu e entregou a sua vida na cruz do Calvário, derramou seu sangue, e eu creio nesse Messias, eu creio no Filho de Deus, e entreguei minha vida a Ele, e com Ele fiz uma aliança com Deus, por meio dEle, Jesus Cristo, eu recebi o selo, o Espírito Santo, você recebeu o selo, e Ele te orienta, diz para você, dá uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Deus tem uma obra para você e para mim, para você e eu realizar. Talvez meu trabalho seja diferente do seu trabalho, o seu trabalhar para Deus. Talvez a missão que Ele tem para mim seja diferente da sua missão, mas o objetivo é um só: pregar com poder, autoridade e graça as boas novas do Senhor. E Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo para realizar a obra que eu tenho para as tuas mãos. Tenho algumas lições importantes que, através desse texto de Paulo, ministrado à igreja de Éfeso, e ministra para a gente nessa noite algumas lições importantes. São 5 que eu separei aqui. Quando a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, a palavra de Deus não está pedindo, a palavra de Deus não está dando um conselho, a palavra de Deus, jovem, está te dando uma ordem por meio da Bíblia Sagrada: enchei-vos do Espírito Santo. E que essa palavra, no nome do Senhor Jesus, nos incomode a cada dia a buscar ser cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, aonde ele pisa, ele faz a diferença, porque Deus habita nele. Quando ele pisa, a diferença é sentida. Esse jovem é diferente, eu não sei dizer o que é. Mas quando ele entra e ele ele fala alguma coisa, a sua voz tem algo diferente. Ele é diferente, eu não conheço, mas ele é diferente, existe um brilho nele. É porque um homem e uma mulher de Deus, que busca ser cheio do Espírito Santo, a glória do Senhor, assim como Moisés desceu do monte, e o seu rosto brilhava, porque ele estava na presença do Senhor. Hoje, enchei-vos do Espírito, porque a glória do Senhor é refletida na tua vida. Não é a sua sabedoria, não é a sabedoria do teu falar, nem do teu agir, que faz a diferença neste mundo, mas é o Espírito Santo habitando na tua vida. E isso é uma coisa particular sua, minha, nossa. Buscar o Senhor e ser cheio do Espírito Santo para fazer a diferença aonde quer que você vá. Seja na igreja, seja na escola, na universidade, Deus busca homens e mulheres que o buscam, que buscam ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio, Luiz, em uma geração que há de nascer e fazer diferença nessa nação. E isso só depende de você que está me escutando, jovem. Eu creio que a minha geração ainda vai fazer diferença. Existe um legado deixado por pastores,
nessa igreja, Igreja do Nazareno, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, um legado que está sendo deixado para a minha geração e para a sua geração, jovem, de fazer o Brasil, um país diferente, um país que busca o Senhor Jesus, um país que procura ser cheio do Espírito Santo de Deus. É individual. No reino de Deus, um homem, uma mulher, ela faz a diferença. Porque quem usa é o Senhor quando Ele é cheio do Espírito Santo. Primeira lição, o Senhor nos dá uma ordem: seja cheio do Espírito Santo. Segunda lição, essa ordem é para todos, criança, jovem, adulto, idoso, todos, enchei-vos. Todos. E quando eu falo todos, eu me refiro à igreja, porque só possui o selo do Espírito aquele que aceitou Jesus como seu Senhor. Quando você levantou sua mão e disse: eu quero, eu creio, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Agora, como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como tem andado a chama? Terceira lição, esse enchimento ele é contínuo. Todos os dias de nossas vidas, enchei-vos com o Espírito Santo. E para falar sobre esse enchimento contínuo, eu quero ler com você. Vamos ler Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia. Um texto escatológico em Mateus 25. É um capítulo que eu particularmente gosto muito, porque gosto muito de escatologia. Mateus 25, a partir do versículo 1. A lição é: esse enchimento, ele é contínuo. Mateus 25, 1, ele fala sobre a parábola das 10 virgens. É uma parábola citada por Jesus. 10 virgens, 10 prudentes e 10 tolas. Todas elas tinham lâmpada. Eu falei para você, todo aquele que levantou a sua mão e aceitou Jesus, tem essa lâmpada. As 10 tinham a lâmpada. 50%, e é muita coisa. 50% é muita coisa. Tinham a lâmpada, não carregavam vasilha sobressalente. Essa parábola fala muito à igreja. Fala muito sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. Todas elas possuíam lâmpada. Todo aquele homem e mulher que aceitou Jesus Cristo possui essa lâmpada. E a lâmpada é o selo de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Diz assim o texto, Mateus 25, 1. Então o reino dos céus, olha o que Jesus está dizendo. O seu reino, o reino ao qual nós, igreja do Senhor, pertence, o reino dos céus. Um reino superior a qualquer reino terreno. Será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Todas elas tinham lâmpada. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, sábias. As tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite é símbolo de unção, de busca, de comunhão, de encher-se com o Espírito Santo.
No entanto, as prudentes, no 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Essa lição fala que a busca do enchimento com o Espírito Santo, ela é contínua. Você precisa ter azeite reserva. No 7 diz assim, no 6, no 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Interessante esse versículo 5. Diz que todas elas foram tomadas de sono. Igreja, todas elas. O que elas estavam esperando? A chegada do noivo. O que nós esperamos hoje? Que o reino de Deus seja instituído na terra. Esperamos hoje a volta do Messias, porque ele disse que iria preparar lugar, mas que voltaria para buscar a sua igreja. No versículo 5 diz que todas elas adormeceram, porque esperavam o noivo. No 6 diz assim, mas à meia-noite, veja que horário que Jesus cita aqui nessa parábola, à meia-noite, na virada do dia, que normalmente ninguém está esperando, está todo mundo desapercebido. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, assim será na vinda do Filho de Deus, em uma hora em que ninguém estará esperando. O céu há de se abrir, os anjos do Senhor, junto com o seu Senhor, vão raiar nas nuvens. No 7 diz assim, no 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O que nós, eu e você, vamos apresentar diante do nosso Senhor quando Ele voltar? Quando o noivo vir buscar a igreja, como estará a minha lâmpada? Todas elas se prepararam para receber o noivo. E saindo elas, no 10, no 9, mas as prudentes responderam, no 8, desculpa. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. No 9, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai o azeite. No 10 diz assim, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, as que tinham azeite em reserva, as que tinham lâmpada e vasilha com azeite, entraram com o noivo para as bodas, e fechou-se a porta. No 11 diz assim, mais tarde chegaram as virgens tolas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor respondeu, em verdade vos digo, eu não vos conheço. E no 13, Jesus conclui essa parábola dizendo assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Encher-se com o Espírito Santo é um processo contínuo. Quarta lição, é Deus
preste bem atenção, é Deus quem nos enche com o Espírito Santo. Não precisa abrir a Bíblia, só escute alguns textos que eu vou ler para você. João 20, 22, diz assim: Jesus, e havendo o Senhor Jesus dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É Deus quem nos dá o Espírito Santo. Não é pelo meu esforço, é Deus quem me enche com o Espírito Santo. Deus nos enche com o Espírito Santo. João 14, 23, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, por sua palavra. Mateus 3:11, João Batista diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, disse João Batista, é mais poderoso do que eu. Ele se referia a Jesus, do qual não sou digno de atacar as suas sandálias. Esse Jesus, diz João Batista, que virá depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? João Batista, ele nos ensina. Ele falava ao povo: eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Esse Messias, esse homem que vai vir depois de mim, ele não vai batizar você com água, não. O batismo de água é batismo de arrependimento, dizia Paulo aos 12 discípulos da cidade de Éfeso. Esse Jesus, esse Messias, ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas não só isso, ele vai te batizar com fogo. E que fogo é esse? Esse fogo é ser cheio. Não se contente se as águas purificadoras estão somente no seu calcanhar. Entre nesse rio. Se as águas atingem o seu joelho, entre mais. Se estão no seu ombro, entre mais até o seu pé não alcançar mais o fundo, e nade neste rio, o rio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Deus, ele te dá o Espírito Santo e ele te chama. Ele diz a você: enchei-vos, mergulhe nesse rio de água purificadora. Busque essa comunhão. No começo dessa mensagem eu dizia que os olhos de Deus estão sobre a terra, buscando homens e mulheres dispostos a ter comunhão com esse Deus tremendo e maravilhoso. E essa comunhão, né, ela é desfrutada, ela é vivida no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma energia como alguns ensinam. Ele não é uma força. Ele não é uma coisa. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Enchei-vos, igreja do Senhor, jovem, enchei-vos com o Espírito Santo. Quarta lição: é Deus quem te dá e Deus quem te enche com o Espírito Santo. O livro de Ezequiel, no capítulo 47, ele fala sobre esta profundidade. Romanos 11, 33 a 36. Paulo, que escreveu a mesma carta de Romanos, ele fala da profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência, do juízo, dos caminhos
de Deus. E como você pode conhecer essa profundidade das riquezas, da sabedoria, das ciências, do juízo e dos caminhos? Por meio de um relacionamento sincero, verdadeiro com o Espírito Santo. Enchei-vos, igreja, do Espírito Santo. A palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 4, fala sobre uma passagem na vida do profeta Eliseu. Diz que no tempo do profeta Eliseu existia uma escola de profetas. Disse que um discípulo, o texto diz, 2 Reis 4, do 1 ao 7, diz que um dos discípulos de profeta, ele morreu, naquela escola na qual Eliseu ensinava. E a viúva daquele discípulo foi interpelar o profeta Eliseu e disse: homem de Deus, tu bem sabes que o meu marido era um servo fiel, e ele morreu, mas deixou uma dívida, e eu não tenho como pagar, e os credores vieram atrás de mim querendo levar os meus filhos. E a Bíblia diz que Eliseu perguntou àquela mulher: o que tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija, uma pequena botija, com um pouco de azeite. Talvez você se ache pequeno, insignificante para Deus, diante da sociedade, eu não sei, você que sabe. Deus e você conhecem a sua vida. A mulher disse: eu tenho apenas uma pequena botija, com um pouco de óleo. Aquilo que você acha que é pouco na sua vida, é suficiente para Deus fazer grande. Enchei-vos do Espírito. O profeta então disse àquela mulher: vai para a tua casa, reúne as vasilhas que as tuas vizinhas têm, bate na casa das tuas vizinhas, pega o número máximo de vasilhas que você tem, leva para a tua casa, fecha a porta, você e seus filhos, e pega aquela vasilhinha com azeite que você tem, e enche as outras vasilhas com azeite. E aquela mulher tomou posse daquela palavra, foi para a sua casa, antes pegou as vasilhas com as vizinhas, foi para a sua casa, fechou a porta, ela e seus filhos. Olhando para aquela vasilha pequena, com um pouco de azeite, pela fé ela levantou a vasilha e pediu para os seus filhos trazer as vasilhas vazias, uma por uma. E a palavra de Deus diz que os filhos iam trazendo e ela ia derramando e enchendo as vasilhas, até a última vasilha, até que a mulher disse assim: pega mais uma vasilha para encher mais. E um dos filhos disse: acabou-se as vasilhas. E a palavra de Deus diz: e cessou de jorrar o azeite. Preste bem atenção. O Senhor nos enche conforme a medida que nos predispomos ao Senhor. Enquanto houver busca por essa profundidade do Espírito Santo, o Senhor continuará a te encher. Eu não sei se você entendeu. Enquanto você buscar ser cheio do Espírito, o Senhor continuará te enchendo. Mesmo que eu viva 80, 90, 100 anos buscando ser cheio do Espírito, enquanto eu buscar, o Senhor vai me encher. A palavra de Deus diz: como foi na casa daquela viúva, assim é na nossa vida. O azeite parou de jorrar quando não tinha mais vasilha para encher. A profundidade de Deus não tem limite, você entende?
Quanto mais você busca, mais Deus te enche. Quanto mais você o busca, mais Deus vai te usar e te encher com o seu Espírito. É Deus quem nos enche. E a última lição: como eu posso ser cheio desse Espírito Santo? Eu vou responder a última lição dizendo como eu não posso ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo só vai te encher se você se esvaziar do seu eu e das coisas que você ainda carrega e que você sabe que estão desagradando ao teu Senhor. Para eu ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que encontrar um lugar varrido, limpo, preparado para encher da sua presença. Talvez na sua vida, preste bem atenção, igreja do Senhor. Você que aceitou Jesus Cristo, você que tem o sonho de ser usado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor de uma forma mais intensa, de uma forma mais tremenda. Talvez o Senhor não tenha ainda te enchido, te usado, porque tem coisas na tua vida que você sabe que precisam ser trabalhadas e retiradas, para que de fato você venha a ser cheio com o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai ser tremendo na tua vida, você só vai ser cheio quando você tirar da sua vida aquilo que você sabe que tem te atrapalhado, que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus. Talvez aí no seu cantinho você tenha dito assim: mas pastor, tem sido tão difícil, eu tenho lutado. Hoje é dia de libertação. Preste bem atenção e tome posse dessa palavra. Deus quer te usar. Deus quer te encher com o seu Espírito. Abandone isso que tem te afastado de Deus em nome de Jesus. Se rancor, falta de perdão, se tristeza, eu não sei, por um pecado cometido, em nome de Jesus, hoje, quebre isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro te liberta em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra e seja cheio do Espírito Santo hoje. Isso é urgente, igreja do Senhor. O Senhor, o teu Deus, Ele te manda, seja cheio do Espírito Santo. Lembre-se do dia em que você entrou na igreja, não sei se nem se foi numa igreja, talvez numa reunião na sua casa, na escola. Na faculdade tínhamos um intervalo bíblico, eu não sei, talvez com um amigo conversando, o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Um dia em que o seu nome foi escrito no livro da vida. Um dia em que você foi abraçado por seus amigos, seu pastor. A alegria, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. No dia em que você aceitou Jesus, houve festa diante de Deus. Os anjos louvavam e engrandeciam o nome do Senhor por a alegria que havia lá, porque você entregou a sua vida a Ele. Naquele dia você recebeu o selo da promessa do Espírito Santo. E Ele hoje, Ele te chama para ter um relacionamento mais profundo. Para que você mergulhe nesse rio que eu apresentei aqui, no qual Ezequiel fala. O rio das águas purificadoras. Purifique-se nesse rio. Largue toda a carga que tem te afastado de Deus. Hoje é dia de libertação, igreja do Senhor. Seja cheio do Espírito.
Faça a obra do Senhor de forma mais intensa, mais alegre. A obra do Senhor que te dá prazer e alegria em ser realizada. Tenha essa alegria no Espírito Santo do Senhor. Receba essa palavra. Seja cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Tenha um relacionamento com Deus íntimo, sincero, um compromisso, uma aliança verdadeira, a aliança através do seu Espírito. O relacionamento da igreja hoje com o seu Senhor é por meio do Espírito Santo. Que você, igreja, que eu, que nós, Igreja do Nazareno aqui em Piedade, possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A cada dia, a cada momento. A palavra vai terminar. Luiz vai dar alguns avisos, talvez louvar aqui. Eu vou pegar a minha moto, vou para casa. Os outros com carro vão para casa, não sei se alguém vai de ônibus. A nossa vida continua, amanhã estaremos aqui na igreja de novo, festejando o Dia das Mães. Uma palavra abençoada que o seminarista vai trazer. Quando eu pisar ali, a minha mente ainda vai estar ligada com o Espírito Santo. Quando eu sentar na minha moto, o Espírito Santo está comigo. Quando eu entrar em casa, Ele está comigo. Quando eu dormir, eu vou dormir, mas o Senhor está comigo por meio do seu Espírito. Amanhã, quando eu me levantar, estiver com minha esposa, meu filho, na minha casa, que alegria, tomando café da manhã, o Espírito Santo está comigo. Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos orar? Que assim como Ele está, eu disse que Ele está comigo, que Ele esteja em contínuo contigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos porque a tua igreja recebeu o selo da promessa, Pai. Deus, em nome de Jesus, somos gratos. A tua palavra diz, saiu por boca de Jesus Cristo, nosso Salvador, que Ele nos ensinaria todas as coisas, Pai. Te agradeço porque dia e noite o Espírito Santo tem nos ensinado por meio da tua palavra. A tua palavra nos diz que Ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Deus, que privilégio os teus filhos têm. Deus, nos ajuda a mergulharmos nessas águas, águas purificadoras, Senhor, que nos levam a ter uma comunhão mais íntima, feliz contigo, quer ser cheio do Espírito Santo do Senhor. O teu filho Paulo, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, nos dá uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Igreja do Senhor, seja abençoada nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor te incomode a cada dia a estar em comunhão, em oração, em leitura da palavra, em jejuns, em conversa íntima com o Espírito Santo, o Consolador, Deus em nós, Deus em nossa vida. Ser com toma nossa vida, Pai, e faz conforme a tua vontade. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado, é ser dirigido, é ter a mente de Jesus e ser dirigido pelo Espírito Santo e ser obediente, Pai. Nos ajuda a viver essa palavra no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. Amém. Deus te abençoe nessa noite. Que Deus, no Espírito Santo, te abençoe. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E eu sei que nós já oramos, mas antes de nós fazermos os avisos, hoje a gente era para cantar essa